Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo, mensageiro da Palavra de Deus. Peço a você que se inscreva no canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários e envie o link para os seus amigos. Eu agradeço de coração. Aqui não é inteligência artificial que produz os vídeos, sou eu mesmo. Aqui pessoalmente, dando a você, telespectador, uma atenção diária, repartindo a palavra de Deus com o seu coração. Hoje eu quero ler o texto que se encontra em Jeremias capítulo de número 23, versos de número 23 e 24. Diz assim: Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Deus de perto e Deus de longe. Em contraponto aos deuses do passado, aquelas imagens de escultura, aquelas entidades, aqueles demônios, que eram cultuados como Deus da montanha, o Deus dos vales, o Deus das águas, o Deus das matas. Esses termos também são usados por entidades afrodescendentes que se dizem os deuses de áreas separadas. Um é o Deus das matas, o outro é o Deus das águas, o outro é o Deus do mar. Cada um é Deus de alguma coisa. Mas o Deus único, verdadeiro, real, criador do universo, não é Deus restrito a uma localização geográfica. Ele é Deus de perto e também é Deus de longe. Hoje, com o advento dos smartphones e do GPS, não existe lugar separado ou distante o suficiente que não seja mapeado, que não seja localizado. Eu sou do tempo ainda, como motorista, desde o ano de 1983, que quando não conhecíamos um endereço, além de perguntar para as pessoas, nós tínhamos um mapa que era impresso, pelo menos aqui na capital paulista, nós tínhamos lá da Geomapas, tínhamos lá o mapa da cidade, muitas e muitas páginas de mapas, e nós íamos lá o mapa, procurávamos o nome da rua, achávamos, víamos mais ou menos onde estávamos, contávamos, vamos três à direita, 4 à esquerda, 5 do outro lado, até tentarmos chegar ao lugar, mas chegávamos. Mas hoje, com o advento do GPS, você coloca um endereço e ele normalmente manda você para o lugar certo. Quando não dá uma aberração, como aconteceu comigo e com minha esposa, no tempo ainda que os GPS eram chamados tum-tum e não eram ainda muito bons, e nós estávamos em Curitiba e queríamos ir até Paranaguá. Colocamos o endereço e ele nos levou no meio de um mato, com uma vaca bem na frente, e disse: você chegou ao seu destino. Não tínhamos chegado, não. Agora, Deus é Deus de perto e Deus de longe. Mas há pessoas que se dizem cristãs e que estão adorando a Deus como se fosse um Deus geograficamente limitado. Por exemplo, se eu vou à igreja, então eu tenho um tipo de procedimento. Eu tenho um tipo de prática. Na igreja eu sou de um jeito. Quando eu saio da igreja, eu sou de outro. Porque talvez na minha mente, geograficamente, Deus não esteja presente nos outros lugares onde eu estou. Então eu sou um na igreja e um fora da igreja. Eu sou um perto de irmãos em Cristo e sou outro perto de pessoas que não temem a Deus. Nós não devemos ser assim, ter vida dupla, ter caminhos diferentes, porque o nosso Deus está presente em toda parte, na montanha, no vale, no normal, em qualquer lugar. Houve uma onda, e ainda há resquícios disto,
de que ir orar no monte causava mais milagres ou manifestações espirituais. Pura balela, pura bobagem. Porque não adianta ir na montanha, você pode ir numa nuvem. Se o seu coração estiver distante do amor de Deus ou da graça de Deus, não adianta nada. Fenômenos de folhas e de pingos que acendem essas coisas todas são apenas cosméticas, são apenas aparências, e o nosso Deus não é um Deus de aparência. Para quem ora, não importa se esteja orando no vale, se esteja orando no pico da montanha, dentro do carro, no seu quarto, na cozinha, na rua, não importa. Deus é Deus de perto, é Deus de longe. Por isso, nós devemos ter uma prática de vida cristã em qualquer lugar onde estivermos, porque Deus está nos vendo. Hoje em dia, com estas câmeras que estão esparramadas por toda parte, nós não temos privacidade de mais nada. Até no meio do mato passa uma câmera do Google, vai lá e fotografa. Mas Deus nos acompanha em quaisquer lugares e Ele está olhando para nós. O profeta Daniel, quando teve uma visão espantosa de uma profecia, ele então pediu que Deus lhe desse a interpretação dela e parou de comer comidas gostosas. Ele passou a orar, clamar, implorar e andou cabisbaixo e clamando durante 3 semanas, até que Deus lhe mandou um anjo. E o anjo disse assim: Daniel, desde o dia em que você assentou no seu coração consagrar-se e procurar a resposta em Deus, saiu a resposta da parte de Deus e eu vim trazê-la e estou chegando agora. Deus vê, Deus olha, Deus conhece o nosso caminhar. Deus conhece o nosso andar. Deus sabe o que fazemos em privado. Deus sabe o que assistimos nisto aqui. Porque há muitos cristãos que estão usando este aparelho como se fosse a porta da sua destruição. Porque através deste aparelho, ele não apenas liga para as pessoas, ele não apenas se informa de notícias, ele peca contra Deus. O mesmo aparelho que transmite algum culto, o mesmo aparelho que transmite alguma música cristã, é o mesmo aparelho que roda coisas inconvenientes e desconfortáveis para a vida de um verdadeiro cristão. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu sou Deus de toda parte. Se você quer me amar, se você quer andar comigo, deve andar comigo em toda parte. Tanto quando eu estou olhando de forma pública, como num culto, como quando estiver sozinho diante da presença do Senhor. Muitas vezes é na nossa solidão que nós mostramos o nosso amor a Deus. Eu costumo dizer o seguinte: quando você não tem nada para fazer, o que é que você procura para fazer? Muitos procuram um esporte, outros procuram ler um livro, outros procuram fazer um hobby, um artesanato. Poucos dizem assim: eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou esparramar a mensagem do Senhor Jesus. Deus é Deus de perto e Deus de longe. Ele nunca está longe o bastante para não atender às suas orações e às suas preces. É Deus do hospital, é Deus da cadeia, é Deus da ilha, é Deus de alguém acidentado que ainda está no mato, é Deus que está presente numa rua cheia, é Deus que está presente no deserto. Deus está presente. Por isso, não restrinja a Deus num pequeno lugar geográfico. Nós devemos viver de tal maneira que todo mundo seja a nossa igreja. Todo mundo, como disse John Wesley, o mundo é a minha paróquia. Viver de tal maneira que tudo seja feito com santidade de vida e de coração. David Livingstone foi um grande missionário inglês, um grande desbravador da África. Às vezes ele ficava anos sem notificar onde estava.
E quando, no fim da sua vida, foram tentar localizá-lo, encontraram-no dentro da sua choupana, no meio da África, de joelhos em oração. Ele faleceu orando. Ele faleceu falando com Deus. É assim que Deus quer a nossa vida, o tempo todo andando com Deus. O Velho Testamento, bem no comecinho, quando fala a respeito dos primeiros homens, os primeiros netos, bisnetos, tataranetos de Adão, ele fala a respeito de um que se chamava Enoque. Diz a Bíblia que Enoque andava com Deus. E ele andou tanto com Deus que não foi mais visto, porque Deus o tomou para si. Que a nossa vida seja tal, que Deus esteja tão íntimo de nós, que qualquer lugar seja um lugar de culto, porque Deus está presente em nós. Oremos. Ó Deus, tu és Deus de perto, tu também és Deus de longe. Tu és Deus real, verdadeiro, glorioso, e podes transformar uma prisão numa catedral, porque a tua presença santifica. Assim como quando Cristo nasceu e esteve numa manjedoura, aquele foi o lugar mais sagrado de toda a terra naquele instante. Porque o que faz a diferença, ó Deus, não somos nós, é o Senhor. Como aquela sarça que ardeu, como diria Luiz Palau, poderia ser qualquer mato, desde que Deus estivesse ardendo. Por isso, meu Deus, tu és Deus de perto, tu és Deus de longe, tu estás aqui comigo, mas estás também com aquele meu telespectador que neste momento está ouvindo a tua palavra. Abençoa a vida dele, abençoa a família dele, abençoe os filhos dele, o cônjuge dele, abençoe o trabalho dele, a sua saúde, e que ele possa andar contigo em todo o tempo de sua existência. E eu também. E eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, prezado telespectador, por ter assistido a mais um vídeo do canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo, pregador do Evangelho. E estou aqui todos os dias levando até você a mensagem do Senhor. Seja um daqueles que manifesta amor, ofertando missionariamente. Porque se este é um canal que leva o Evangelho sem restrições geográficas para todos os que falam em idioma português, e agora com o tradutor do Google podem ler as legendas na sua própria língua, se você investir neste trabalho, estará também investindo nesta obra missionária. Então, se assim você quiser, aqui está o caminho. Através deste Pix, você pode dizer: Pastor Wagner, mantenha-se aí, firme na frente desta batalha. Nós lhe daremos o sustento necessário. E eu agradeço pelo seu carinho e seu amor. Olha aqui as sugestões de outros vídeos e aguarde a nossa próxima publicação, se Deus quiser. Tchau!